Senhor presidente, senhores parlamentares, senadores, senadoras, servidores do Senado, hoje eu subo a essa tribuna com um sentimento que mistura indignação e frustração. E ainda assim uma teimosia em acreditar que podemos virar esta página. O Brasil acaba de encerrar mais um ciclo do Plano Nacional de Educação. 10 anos. Uma década inteira. E o que temos para mostrar? O que entregamos à população nesses 10 anos? O que foi feito de verdade em benefício de nossas crianças com o Plano Nacional de Educação que conclui o seu prazo? O que foi feito para os jovens adultos que dependem da escola pública? O balanço é triste, para não dizer vergonhoso. Apenas 4, olha bem, 4 das 20 metas do Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024 foram minimamente cumpridas. Só 4 pontos, só 4 itens. Isso é um retrato de um fracasso coletivo. Um retrato que nos expõe, que nos envergonha diante da sociedade. Faltou tudo. Faltou gestão, faltou prioridade, faltou articulação entre os entes federados, faltou acompanhamento, faltou coragem política. E o resultado está aí. Mais de 9 milhões de brasileiros ainda analfabetos, crianças que não aprenderam a ler e escrever e dar a idade certa, jovens fora da escola, metas distantes, como miragens que nunca chegam. E o que é pior, essa é uma história que se repete. A cada novo plano fazemos discursos bonitos, empilhamos metas e anunciamos promessas. E no final, o que sobra é um sentimento de decepção. Mas, senhoras e senhores, nós não podemos mais aceitar esse ciclo de prometer muito e entregar quase nada. O Brasil está cansado de planos que ficam só no papel, de metas que viram estatística de fracasso, de audiências públicas que terminam em relatórios engavetados. Se quisermos realmente mudar o cenário, é hora de agir com mais firmeza. O novo Plano Nacional de Educação, que agora chega ao Congresso, precisa ser tratado como prioridade máxima. Não podemos permitir que vire um documento de boas intenções. Primeiro, precisamos de metas realistas, com prazos, cobranças, consequências claras para quem não cumprir. Segundo, é urgente aproveitar o Sistema Nacional de Educação. Sem uma estrutura de governança, sem articulação entre a União, Estados e municípios, continuamos enxugando gelo. Terceiro, recursos. É preciso garantir o financiamento adequado. Mas não é importante quanto dinheiro é boa aplicação desses recursos. Não adianta mais empilhar o orçamento sem resultado. E vou além, é hora de colocar a alfabetização na idade certa, como uma obsessão nacional. Se a criança não aprende a ler e escrever nos primeiros anos de escola, tudo que vem depois vira uma construção em terreno frágil. Senhor presidente, colegas senadores, senadoras, eu falo com indignação, mas também com esperança. Ainda acredito na força da educação como o caminho para mudar o destino da nossa nação. Mas essa esperança está ficando rarefeita. Está sendo corroída pelo descaso, pela burocracia, pela falta de ação concreta. Se continuarmos nesse ciclo de discursos vazios e promessas sem cumprimento, daqui a 10 anos, estaremos aqui de novo lamentando os mesmos fracassos. E eu faço um apelo. Vamos transformar esse novo Plano Nacional de Educação em um compromisso real, num pacto de Estado,
acima de governos de interesses partidários. O Brasil não pode mais esperar. Então, esse é o discurso, senhor presidente, que eu faço hoje sobre o novo Plano Nacional de Educação. Eu me lembro muito bem, quando eu fui candidato a governador, num debate ocorrido no segundo turno com o meu adversário, eu fiz uma pergunta para ele, se ele podia me citar pelo menos dos 20 itens ou artigos do Plano Nacional de Educação, estaria 10. E ele não, infelizmente, ou sabiamente, ele não respondeu. E eu achei que aquela pergunta foi uma pegadinha minha para ele. Ele não tinha nenhuma obrigação e prova que ele estava certo de não saber, porque até hoje o Plano Nacional de Educação não deu em nada. Então, ele sabendo ou não sabendo, o resultado foi igual. Né? Então, lá atrás eu queria fazer essa pegadinha, que nem eu sabia os 20 corretamente, fiz para poder enrolar, e ele não respondeu, é lógico. Então, esses planos, eles são planos demorados. Esse plano nacional de educação, ele envolve debates lá no município, as conferências, os debates, depois vai subindo, do município vem para o estado, consolida, depois vem para a União, na grande conferência nacional, depois fecha isso tudo e manda para o Congresso. Então, é um trabalho popular, que envolve professores, sociedade, especialistas, né? E a gente faz a coisa bonita, é muito bonito tudo aquilo, que todo mundo ia ter creche, todo mundo ia ter alfabetização aos 8 anos de idade. Nada aconteceu. Isso é muito frustrante. Eu imagino aqui aqueles senadores que passaram aqui, uns já são mortos, outros ainda vivos, a decepção que eles tiveram de passar aqui 8, 16 anos, tem alguns que até 24 anos passaram aqui, debatendo sistematicamente a educação. Né? João Calmon, por exemplo, criou o Fundef, passou a vida aqui. Quando ele saiu do Senado, ele estava tão acostumado aqui que ele vinha quase todo dia. Eu era deputado na época, eu via ele circulando por aqui, entrava, sentava e ia embora. Tanto que ele ficou amoroso, agarrado aqui na casa, e ele fez esse trabalho lindo, colocando um índice fixo no orçamento para a educação, uma vinculação, né? E assim foi. Cristóvão Buarque, Darcy Ribeiro, na década de 70, de anos 90, eu era deputado e ele senador, mas já estava doente. Mas mesmo assim ele falava aqui, doente, já tomando remédio quimioterápico, já sem cabelo, né? E ele fazia os discursinhos dele, empolgante. Eu assisti palestra dele da UNB, ele quando ia dar a palestra, era igual a Ariano Suassuna, lotava. Eu tinha, quando ele ia dar palestras aqui na Universidade, Darcy Ribeiro, eu mesmo ia para lá para assistir. Chegava lá, estava cheio, ficava em pé. Era loucura. O cara segurava o discurso, ele contava muito caso, ele é um mineiro lá da região de Juiz de Fora, não é de Juiz de Fora, uma cidade mineira, outra. E aquele linguajar mineiro, ele conseguia prender o público, ele contava caso, ia contando, e a turma aplaudia de pé, ele era fantástico, assim foi. Então, veja esses senadores, Flávio Arnes, que está afastado aqui, licenciado, o tanto que ele fala, a Dorinha, o tanto que esse pessoal trabalha, não é, realmente batalhando. Dario Berger, que saiu, foi presidente da Comissão de Educação, tanto que ele falava, ele gritava aqui nos seus discursos, né? E ver isso tudo marchando. Tem evoluído, a gente não pode só criticar a educação assim radicalmente. Foi o presidente Lula mesmo, esse ano, completou 800 escolas técnicas federais, 800 institutos federais de educação. Eu lembro quando eu era deputado, no governo Fernando Henrique, a gente só tinha as escolas, chamava escolas técnicas federais, era 148 por aí. Eu lutava para fazer discurso lá na Câmara, pedindo mais escolas técnicas, e nenhuma ele conseguiu colocar. Aí o Lula entrou, e nos governos dele, hoje temos 800 escolas, institutos federais de educação no Brasil. Foi um ganho extraordinário, não é? E temos evoluído, assim como lá no Ceará e outros cantos, tem demonstrações isoladas de sucesso. E quando a pessoa quer, senador Girão,
um governador, um prefeito coloca a educação como prioridade, a coisa dá certo. Exemplo, o Helder Barbalho, lá no Pará. O Helder, a avaliação, você pode olhar o histórico do Pará, era um dos piores estados em qualidade de educação do Brasil. Ruim demais. E agora, no governo Helder, ele está entre os 5 primeiros. Foi um avanço fantástico. O estado do Pará é muito grande. E o Helder conseguiu mexer, fazer um envolvimento do professorado, dos diretores de escola do estado do Pará, e o resultado foi simplesmente fascinante, fabuloso. Então, eu acredito o seguinte, que está faltando, assim, por que, olha, o Uruguai, a educação do Uruguai é muito superior. Você pode olhar a classificação internacional de avaliação, da avaliação de matemática, ciências e língua portuguesa. O Uruguai está lá na frente, a Argentina lá na frente, o Paraguai, a Bolívia é na frente nossa. Todos esses países da América, eu não falo o Chile, está muito melhor. A Colômbia, Costa Rica, muito à frente nossa. Então, a gente precisa criar. Qual é o mecanismo? Como é que a gente faz? O que está havendo com o Brasil que não sai desse marche-marche, que não sai do lugar, não sai do chão, não é? Com escolas ruins. Eu vejo os prefeitos lá de Rondônia, do interior, cidades pequenas, com dificuldade de transporte de menino, né? Não tem transporte escolar, e outros faltam, não conseguem mobilizar, colocar um secretário que consiga traduzir aquilo tudo. Agora, teve um avanço lá em nosso estado, muito interessante, do presidente do Tribunal de Contas do estado, né? O Paulo Cury, que era presidente, já não é mais, ele chamou para ele, ao invés de ficar multando o prefeito, carimbando conta, reprovando conta, ele falou, não, eu vou cuidar da educação. E ele assumiu a educação assim como fosse um grande secretário de educação paralelo. E olha o resultado que ele fez, chamando os prefeitos, os secretários, lá no Tribunal de Contas, e exigindo, e ensinando, e trabalhando, e contratando consultorias para colocar ao lado dos prefeitos. Os melhores secretários passaram a ensinar, passar o conhecimento para os mais fracos. E o certo é que ele conseguiu resultados espetaculares na alfabetização das crianças até 8 anos de idade, né? Então, eu chamo o Paulo Cury um abençoado, uma pessoa fantástica. Então, o que a gente podia fazer? Como é que a gente faz para pegar esses municípios pequenos, municípios pobres, municípios que não têm condição, que os prefeitos são pessoas da agricultura, são pequenos comerciantes, eles não têm a formação de educação, eles querem, mas não sabem como fazer. Eles não sabem, acham que trocar lá, colocar um cabo eleitoral como secretário de Educação vai resolver. Para ele, está tudo bem, mas não é assim, né? Tem que colocar um gestor da educação, porque uma escola é uma prefeitura, é uma sociedade. Tem escola que tem 2.000 alunos, tem não sei quantos professores. Um diretor de escola, ele é um gestor de recursos humanos, de conciliador de conflitos da escola. A indisciplina é aquele diretor. Os pais, o entorno da escola, o tráfico de droga, é um visionário. O diretor de uma escola, ele tem que circular, ele tem que movimentar, tem que olhar tudo. Inclusive a violência, o uso do celular, tudo isso o diretor de escola tem que fazer. Então, o que é que faz um prefeito pequeno, de uma cidade pequena? Como é que ele vai dar uma virada na qualidade da educação? Esse é o grande segredo, esse é o grande trunfo que nós temos que ter, que o Cristóvão falava aqui o seguinte, que inicialmente podia catalogar os 300 municípios mais fracos do Brasil e a gente federalizar os professores. Pegar os professores e federalizava, pagava esses professores aqui, professores bons, alunos, tem quantos engenheiros, quantos economistas, quantos administradores formados em boas faculdades, né, que estão parados, subempregados, faz um concurso público, eles fazem uma licenciatura e esse pessoal vai para o interior ganhando bem, ganhando como fosse assim, um professor do Instituto Federal de Educação. 300 municípios, no outro ano mais 50, mais 100, aos poucos, vai subindo. E aí esses municípios mais frágeis começam a irradiar uma onda boa, uma onda saudável, e um copia o outro, e um fica com vergonha do outro, e a coisa vai andando, não é?
Assim, senhor presidente, eu vou encerrar meu pronunciamento, porque a parte escrita eu já terminei, fiquei agora aqui comendo um pouco do tempo, né? Mas agradecer muito, e amanhã eu complemento o meu discurso sobre educação ainda, mas falando sobre uma proposta de emenda constitucional apresentada por mim em 2019, e amanhã eu falo mais. Então, muito obrigado a Vossa Excelência, agradecido e uma boa tarde.